fluidoterapia é o tratamento feito com fluidos. O próprio nome diz, fluidoterapia, terapia de fluidos. Se usa muito em hospitais veterinários e também em clínicas veterinárias. Existem vários tipos de fluidos, que podem ser utilizados na nossa área. Os dois grandes grupos baseados na permeabilidade vascular são as soluções cristalóides e as soluções coloidais. Então fica comigo que hoje eu vou explicar a vocês as soluções cristalóides, que são as soluções mais usadas em hospitais veterinários e em clínicas da nossa área. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária. Atualmente estou cursando o 7º semestre de faculdade e também estou fazendo estágio em um hospital veterinário na área de internação aqui em São Paulo. Hoje eu vou dar continuidade no assunto fluidoterapia. Caso você não tenha assistido a primeira parte da fluidoterapia, eu vou deixar o link aqui do lado para você assistir também. O link da parte 1 também vai estar na descrição deste vídeo aqui embaixo. É importante que você assista a parte 1 para você não perder nenhum tópico desse assunto. Como eu já disse, existem dois grandes grupos baseados na permeabilidade vascular, que são as soluções coloidais e as soluções cristalóides. As que mais utilizamos na medicina veterinária são as soluções cristalóides. Então, quais são as vantagens dos cristalóides? Eles são baratos, eles se difundem por todos os compartimentos, ou seja, intravascular, que é dentro do vaso, intracelular, dentro das células, intersticial, ou seja, no espaço intersticial, que é o espaço ou o intervalo entre células, entre vasos, entre órgãos. Então ele vai para todos os compartimentos celulares e eles promovem diurese, que é a secreção de urina. Ou seja, eles estimulam a função renal, que é a função do rim, eles estimulam a ação renal. Agora, as desvantagens. Eles retêm somente 25% da solução cristalóide no leito vascular. O leito vascular é o sistema de tubos, ou seja, o sistema de vasos que tem como função conduzir o sangue. Um exemplo disso, eu faço 100 ml de fluido em um gato e somente 25% vai ficar retido dentro do vaso. O resto vai para a célula, para o interstício e vai para o rim para ser eliminado. Como somente 25% vai ficar abrigado no leito vascular, vai precisar de uma enorme quantidade de fluido cristalóide para que o animal tenha o seu efeito benéfico. E essa enorme quantidade, ela eleva o tempo de coagulação, que é o tempo gasto para o sangue coagular. Aumenta o tempo de coagulação. Essa pode ser uma vantagem, aumentando a pressão hidrostática, ou seja, a pressão arterial, aumenta a pressão arterial. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em pacientes hipertensos. Se o paciente é hipertenso e faz fluido, vai aumentar ainda mais a pressão dele. Isso é muito perigoso. Por exemplo, olha esse caso aqui. O paciente ele é cardiopata, hipertenso, está com diarreia. O que o veterinário tem que fazer? Ele vai lá e faz o soro e faz diurético. Isso porque a pressão não pode ficar alta. Com a ajuda do diurético, o sal ele vai ser eliminado, levando junto com ele a água, tá? Sal e água. Elimina, diminuindo assim a quantidade de líquido nos vasos. E assim diminui a pressão arterial. Então, faz um soro e um medicamento para controlar a pressão arterial, propranolol, para fazer o controle dessa pressão arterial. Os principais cristalóides na medicina veterinária são: o principal de todos é o soro fisiológico NaCl. A solução fisiológica é composta de sal a 0,9%. Tem água, sal, cloro. Não tem potássio. Caso um animal ele tenha deficiência de potássio, talvez só o soro fisiológico não seja ideal. Ou pode fazer o soro fisiológico e acrescentar cloreto de potássio. Então, faz o soro fisiológico e o cloreto de potássio. Claro que vai precisar fazer um cálculo, para ver quanto que o animal precisa de potássio. O segundo soro mais utilizado é o Ringer lactato. Ele tem água, tem sal, ele tem cloro, ele tem lactato e potássio.
Esse potássio não é uma quantidade muito grande, mas dá para fazer a reposição de potássio sim. Ele tem bicarbonato também. O lactato que tem no ringer, lá no fígado do animal, ele é convertido para bicarbonato. Então, com a introdução do ringer lactado no corpo do animal, o lactato chegando lá no fígado, ele vai ser convertido em bicarbonato. O ringer lactato auxilia na reposição de potássio e ele é indicado em casos de acidose. O bicarbonato é um composto químico natural, levemente alcalino, por isso ele ajuda na redução da acidez. Um exemplo disso, um animal tem uma cirrose. Pode usar ringer lactato? Não pode, porque o fígado do animal não funciona. O ringer lactato não é usado em pacientes hepatopatas, pacientes que possuem doenças no fígado. Neste caso, o lactato ele não é transformado em bicarbonato porque o fígado do animal está doente, não funciona. Para esse caso, que é o caso de um hepatopata, com caso de acidose, deve ser usado o ringer, somente o ringer. Ele tem líquido, tem sódio, tem potássio, tem cloro e não tem lactato. E aí, nesse caso, adiciona bicarbonato. Eu posso adicionar o bicarbonato. Como o fígado desse paciente está lesionado, ele não vai conseguir converter o lactato para bicarbonato, mas o paciente precisa diminuir a acidose, então coloca direto bicarbonato. Dessa forma, o fígado não vai precisar converter lactato em bicarbonato. E como já falei, o bicarbonato é usado para diminuir a acidose, já que ele é levemente alcalino. Outros fluidos que tem é a glicose 5%, ela tem somente líquido e glicose, ela não tem nenhum outro eletrolítico, que seriam sódio, potássio, cálcio, magnésio. Ela é indicada para pacientes hipoglicêmicos, que são pacientes com pouca glicose no sangue. Outro fluido é o plasma. O plasma é o sangue centrifugado e removido às células sanguíneas e à fibrina. Então, assim, temos todos os componentes do sangue: sódio, potássio, cloro, bicarbonato. A gente pode utilizar o plasma para o controle equilíbrio ácido e básico, equilíbrio ácido básico. E a solução hipertônica de NaCl 7,5%, ela tem grande quantidade de sódio e cloro. Se usa no caso de uma desidratação hipertônica, ou seja, quando o corpo perde mais água que eletrólitos. E também se usa para regular pressão. Se usa muito em grandes animais. Agora eu vou falar de cada solução cristalóide. A primeira solução que eu vou falar aqui é o soro fisiológico. Ela é formada por sódio e cloro e ele é acidificante. Então, ela é usada na alcalose, que é o contrário dele. O animal com alcalose metabólica usa a solução NaCl, que é acidificante. Um animal que apresenta um quadro de acidose já não deve usar o soro fisiológico. Ela é utilizada em casos de alcalose, hipoadrenocorticismo, insuficiência renal, que é problema no rim, hipercalcemia, que é o nível elevado de cálcio lá no sangue. Já a composição do ringer lactato é semelhante ao líquido extracelular, então ele é muito parecido com o líquido intersticial. Ele tem um pH ligeiramente ácido, mas ele tem o lactato, que vai ser transformado em bicarbonato, e o bicarbonato, como eu já te falei, é levemente alcalino, então ele é indicado para o quadro de acidose metabólica. Então, caso haja suspeita de acidose metabólica, deve ser usado o ringer lactato. Ele é considerado o mais versátil das soluções, ou seja, é a solução que está mais sujeita a mudanças. Ele tem cálcio e ele pode precipitar esse cálcio, então tem que tomar muito cuidado com as soluções que são misturadas com o ringer, para não formar precipitado. Então, o paciente hipercalcêmico, que tem muito cálcio no sangue, não é indicado o ringer lactato. E ele não deve ser administrado junto com hemoderivados no mesmo catéter, pois causa precipitação de cálcio com o anticoagulante. Por exemplo, papa de hemácia, papa de plaqueta, plasma, transfusão sanguínea, porque o EDTA presente nessas soluções, ele em contato com cálcio que está presente no ringer lactato, ele precipita. Então não pode associar o ringer lactato com hemoderivados.
O Ringer simples sem lactato, ele é igual ao Ringer, porém sem lactato. Ele não tem função de biotransformar o lactato em bicarbonato. Pelo contrário, ele é acidificante. Ele tem um pH 5,5, então ele é indicado em casos de alcalose. Então, o Ringer lactato é usado em casos de acidose e o Ringer ele é usado em casos de alcalose. E a solução de glicose 5%, ela tem uma composição semelhante ao NaCl, mas ela não tem sal, ela só tem glicose. Então eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Caso você não tenha assistido a primeira parte de fluidoterapia, o link desse vídeo está aqui embaixo na descrição. E é importante que você assista para entender tudo, né? Eu tô lá no Instagram como @FAAprender, se inscreve lá, se inscreve agora no meu canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com os seus colegas. Não esquece de ativar o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau!